Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Conexão Universitária. Estamos aqui no nosso mais um bate-papo semanal e o nosso Conexão hoje é a semana 28. Então você pode nos acompanhar lá na semana 28. Jesus é a luz da vida. Eu sou a Jess Pavanello, estou aqui como a host do dia com dois convidados. E peraí, antes de a gente partir para os convidados, quero falar um pouquinho a respeito do que é o Conexão Universitária. Você que chegou hoje não faz ideia do que é isso, tá bom? Respira. Conexão Universitária é um devocional semanal. Olha aqui que lindo. Tem aqui para que você possa fazer a leitura, mas você também pode acessar via aplicativo no seu celular. Então você pode ir lá, acessar, baixar o aplicativo e ter acesso a esse devocional de forma gratuita na semana, ler, compartilhar com os seus colegas e ter acesso a outros materiais dentro desse ambiente universitário lá no aplicativo. Então não fica só olhando ou me ouvindo aí onde você estiver, vai lá, baixa e acompanha com a gente a live de hoje. E o Conexão Universitária faz parte do Pão Diário Universitários. O Pão Diário Universitários realmente é um projeto para ajudar os grupos e os universitários a terem tempo com Deus, seja na universidade, seja de maneira individual, mas não deixe de fazer isso. Pega lá, baixa e fique sabendo, fique por dentro do que acontece dentro desse ambiente. Se você quer mais informação, acesse o @Pão Diário Universitários e fique por dentro das próximas conexões que temos aí pela frente. Agora vamos para os nossos convidados, pois nós temos dois convidados aqui no dia de hoje, gostaria de conhecê-los. Na verdade, eu os conheço, mas gostaria que vocês que estão nos ouvindo possam realmente ter acesso, saber quem eles são. E eu vou pedir aqui para o Matheus. Matheus, quem é você, Matheus? Bom, meu nome é Matheus Siqueira, eu tenho 21 anos, eu faço engenharia mecânica, estou ali no 7º, 8º período, não sei definir, né? Federal é difícil definir um período específico. Complicado, né? É Até uma meio que situação pessoal delicada, demais. né? É uma situação delicada. Mas atualmente eu frequento ali a PIB, faço parte também da rede, também faço parte da UTFPR em Cristo. E bom, basicamente minha conexão assim com os universitários, aquilo que eu tenho vivido dentro da universidade, tem sido algo bem intenso assim, sabe? Bem intencional também, além de ser intenso. Tanto com a rede, tanto com a célula dentro da faculdade, né? E tem sido algo bem legal. Muito bom. Então, a sua conexão com os universitários são várias, né? Não existe só um grupo, mas Isso, aham. existem vários com os quais você está conectado. Uma coisa Isso. muito importante, Matheus, de onde você é do nosso querido Brasil? Por favor, fale para os Bom, nossos queridos. eu sou de Rondônia, eu nasci em Rondônia, estou morando em Curitiba desde 2017. Minha família é daqui, mas eu sou natural de Rondônia. Quem nasceu em Rondônia é rondonense? Eu não... Rondoniense. Rondoniense, olá, meus queridos rondonienses que estão nos ouvindo nesse exato momento. Desculpe pelo erro, mas aqui está realmente um cidadão. Seja muito bem-vindo à nossa linda e maravilhosa Curitiba. Mas que legal, norte, olha aí, ó. Sim, sim. Então, agora nós temos também mais um convidado, o Felipe. E aí, Felipe? Quem é você? O que você faz da sua vida? E aí, Jess, Matheus. Bom, eu sou o Felipe Heisel, eu tenho 24 anos, estou noivo. Ah, Isso é bom, menino, sempre olha, bom compartilhar, né? Pra vamos. noiva ficar feliz. Logo assim, tipo, de cara você logo já vai casar, né? Daqui um mesinho, graças a Para quem está Deus. nos Deus é ouvindo, bom, Deus é bom. para quem está nos ouvindo, na verdade, você que está nos ouvindo em fevereiro aqui, essa live foi gravada antes, mas você que está nos ouvindo em fevereiro, o casamento dele acontece amanhã. Ah, é? Então você, É verdade, né? Você vai postar. olha, querido Olha que legal. ouvinte, o casamento dele é amanhã. É por isso que ele não pode estar ao vivo na nossa conversa. Viu? Faz sentido, faz sentido. Faz todo sentido. Mas então, Legal. querida Gabriela, que está nos ouvindo, o seu noivo. Te amo, Gabi. E, bom, eu estou formado também. Me formei Glória a faz Deus. poucos meses, na verdade, acho que um mês, nem isso. Ou seja, existe esperança. Existe esperança para todos, com certeza. Eu sou um testemunho vivo disso. E eu fazia parte da UTFPR em Cristo, assim como o Matheus, né? Sou, digamos assim, de uma geração da UTFPR em Cristo anterior ao Matheus aí. Uhum. Mas a gente pegou bastante tempo juntos, né? Da UTFPR em Cristo. De certa forma, estou conectado também à rede, principalmente nos eventos.
então acaba, né, ajudando, servindo nos eventos da rede. E essa acho que é a principal conexão com os universitários que eu vou ter a partir de agora, né? Pelo menos até que eu entre em alguma pós, alguma coisa assim. E eu sou da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Olha lá, a primeira IEQ, muito bom. É, isso aí. Então, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, vocês dois. A temática do dia de hoje, como eu falei no começo, se você abre lá, é na semana 28. Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz da vida. É interessante, né, essa temática do jeito que foi escrito. Esse devocional foi escrito pela Bruna Williman. Talvez eu esteja falando o seu nome errado, Bruna, perdão. Então, a Bruna, ela fez Direito na UFPR e ela participou do grupo Direito com Deus. Então, ela escreveu esse devocional e você já pode constar, vê-lo no aplicativo, ele completo, entrar em contato até com a escritora mesmo do devocional. Sobre este devocional, meninos, eu quero primeiro perguntar. Bem, na nossa história, né, todos temos uma linha do tempo dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Amém. Amém. E eu gostaria de ouvir de vocês, né, começando já pelo Shepa aí, quando foi que Jesus, a luz, né, se revelou na sua vida, Felipe? Na verdade, a gente te chama de Shepa, eu também quero saber por quê, mas então. bora lá. Esse é um apelido que vem lá do ensino médio já. Um amigo meu começou a me chamar de Felipe do nada, assim, simplesmente no meio do futebol. E de Felipe ficou Shepa porque era mais fácil. E não tem uma história muito mais legal do que essa mesmo. Acontece, é o mesmo que acontece com o meu jazz, eu só aceito e sigo adiante. Então, é isso aí. Mas respondendo a sua pergunta, para mim, eu acho que eu tive um primeiro momento na minha infância ainda, pré-adolescência, que eu cresci na Igreja Batista, na minha cidade natal, que é Porto União, Santa Catarina. E fui batizado, né, na minha pré-adolescência, mas eu, devido a vários fatores, assim, eu fui crescendo longe da igreja e me desviei, digamos assim, né, sem muito conhecimento ainda. E eu julgo, assim, que o momento que eu conheci Jesus como essa luz, né, que a gente vai falar hoje aqui, essa luz da vida, foi aos meus 18 anos, quando eu já estava na universidade aqui em Curitiba. E eu estava vivendo uma vida muito depravada, uma vida muito distorcida do que Deus tem para mim, dos propósitos, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E não sabia disso. Né? Eu acho que eu sempre gosto de lembrar isso, que como era interessante, assim, como Satanás, ele tinha me cegado mesmo para as coisas de Deus. Porque eu ia na igreja, porém eu não entendia que existia uma vida diferente daquela que eu estava vivendo, sabe? Sim. Então, aquilo, a vida que eu estava vivendo era simplesmente o normal para mim, o que todo mundo vivia, eu não sabia que existia algo diferente, mesmo indo na igreja. E aí foi quando um amigo meu, o Pedro, ele me convidou para ir num campeonato de futebol da igreja dele. E como um bom fominha, eu fui. E quero jogar, né, campeonato e tal. E como na área de Curitiba também não tinha tantas amizades aqui, então ele me chamou, né, para ir lá, já conheci muita gente, mas tinha uma célula antes desse futebol. E o interessante é que na célula que eu fui, o assunto foi algo que eu estava vivendo, que era sobre pornografia, sobre essas coisas assim que envolvem uma vida depravada, né? Era um assunto que foi muito certeiro para mim. E naquela célula eu percebi assim, nossa, mas tipo, tem algo diferente, né? E eu lembro que um culto depois daquilo, a pregação foi sobre a obra salvadora de Jesus, e eu me rendi, assim, eu realmente tive um encontro com o Senhor naquela noite, assim, e foi algo muito precioso para mim, porque a partir daquele momento eu percebo como a luz de Jesus, assim, começou a iluminar a minha vida de uma forma específica, de uma forma especial, né, e uma forma salvadora, assim, minha vida mudou de cabeça para baixo, assim, né, foi uma mudança muito radical.
a partir daquele momento, assim. Então, esse foi o meu testemunho de como eu fui encontrado por essa luz. O turning point ali, ó. É, o turning Realmente point. existe um antes e depois. Então, esse Nossa, com momento ali. certeza. Com certeza. Sensacional. E aí, Matheus? Bom, ao contrário do Felipe, quando eu nasci, os meus pais, eles eram católicos, assim. Minha mãe, na verdade, era católica, meu pai não era praticante. E foi muito engraçado, assim, porque a minha história foi mais um processo, sabe? Eu vejo que eu não tive um dia em específico em que Jesus me tocou, mas foram alguns dias, se não anos, assim, até eu sentir entender, na verdade, o que eu estava vivendo e o que eu queria viver em Deus, né? Mas foi muito engraçado porque minha mãe conta, assim, que quando eu tinha 8 anos, Deus me usou para falar com eles, e isso foi chave, assim, na conversão deles. Meus pais se converteram quando eu tinha 8 anos. Na verdade, eu tinha 7 anos, eu ia fazer 8 anos. Mas o que me marcou muito foi quando eu tinha 12 anos, que em um dia, em uma ceia, eu estava sentado sozinho, assim, naquele dia eu tinha sentado um pouco mais do lado, nenhum amigo meu tinha ido naquela ceia, e Deus trouxe a minha consciência, assim, a consciência do pecado mesmo, sabe? E aquilo me constrangeu de uma forma muito grande. Eu acho que quando a gente fala de Jesus como a luz, né? E para mim, luz é aquilo que traz a realidade, aquilo que é verdade. E a verdade sobre qualquer Sim. coisa, seja sobre Deus, seja sobre nós, seja sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? Que muitas vezes a gente tenta maquiar. E eu ia na igreja já, só que naquele momento Deus trouxe a verdade que eu não estava vivendo e que Ele tinha para mim. E foi muito legal, porque a partir daquele dia, assim, eu falei, não, eu não posso continuar vivendo dessa mesma forma, e acho que é aí que foi o meu turning point, assim, que nem eu fui falando, né? Gostei da expressão, Sim, eu amo essa porque, expressão, ela é reveladora, mudou tudo. O turning porque na point. verdade foi nesse dia, assim, que eu senti a luz de Jesus invadindo meu coração, sabe? E revelando aquilo que de fato era. Então, eu acho que para mim esse foi um momento, assim, mas como eu disse, não foi um dia, assim, foram vários dias. Deus foi revelando, foi trazendo à tona coisas que Ele queria me revelar sobre Ele, sobre mim, e isso foi muito legal, assim, esse processo. Sim, que bênção. Isso é muito importante, porque realmente tem um antes e tem um depois, né? Desse momento, Sim. desse encontro com a luz. Eu associei agora isso que você falou, né? Da luz revelar. Lembrei de várias mensagens e pregações que realmente o foco era mostrar, nossa, quando Jesus nos tira desse mundo, é realmente como tirar uma pessoa de um lamaçal, né? Está cheio de lama, o corpo Sim. inteiro. Então você liberta desse lugar, você traz para a luz tudo aquilo. Mas é um processo também, até realmente tudo aquilo que a pessoa vê a respeito de si mesmo também ser limpo, né? Então, isso é o que eu gostaria de entender por parte de vocês. Depois que esse momento de turning point, de virada de tudo, né, de antes e depois de Cristo, como que essa exposição à luz, ou essa exposição constante a Jesus Cristo, o que isso gerou em vocês, ou o que isso gera em nós, ou que, principalmente, o que precisa gerar, o que precisa gerar. Porque, ó, em Salmos, no livro de Salmos, número 119, 105, diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela realmente é a luz para o caminho, a palavra. E Jesus Cristo é a própria palavra. Depois que nós encontramos a Cristo, o que acontece? A exposição a essa luz ultraviolenta, jeito, né? Eu não podia deixar de lado essa piada ruim. Quando nós somos expostos a isso, o que acontece? O que isso gera em nós? E o que gerou em vocês? E aí, Matheus? Sim. Eu acho que, na verdade, é uma luz ultraviolenta, né? Porque ela traz a verdade, assim, tudo aquilo que de fato é, sabe? Exatamente. E eu acho muito legal, porque quando a gente entra num quarto ou em qualquer outro lugar, a gente acende a luz, a gente consegue ter ali uma noção do âmbito geral, assim. A gente consegue ter um whole picture, assim, sabe? Mas a gente não consegue ver coisas em específico logo de cara. A gente tem que primeiro Sim. focar, sabe? E eu acho que na nossa vida é da mesma forma, assim, pelo menos comigo, né? Posso falar de mim. Que quando eu entendi quem Jesus era, eu entendi quem eu era para Jesus, ele foi me mostrando ponto a ponto. E é engraçado, assim, porque eu também acho que são fases de mistos de emoções e sentimentos que Sim. Deus revela a nós, mas cada fase tem algo em específico, assim. Então, por exemplo, no primeiro contato com essa luz, não sei vocês, mas eu me senti muito abraçado.
Depois de sentir abraçado, eu me senti muito constrangido por estar vivendo daquela forma. E depois disso eu me senti Nada muito... merecedor, né? Meu Deus, né? Exatamente. Por E quê? depois de me sentir constrangido, eu me senti muito indignado. Então, tipo, é uma progressão de sentimentos, não que um não esteja conectado ao outro, né? A gente pode sim sentir todos eles, mas eu acredito que alguns de maneira mais intensa em determinadas fases. Então, pelo menos assim, comigo foram várias coisas que foram geradas. Primeiro, eu entendi o que era o amor, sabe? Não completamente, porque eu até acho que eu nunca vou entender de fato o amor de Deus, assim, completo, plenamente, mas pelo menos eu tive uma noção do que era esse amor. Depois em mim gerou esse constrangimento, sabe? Eu olhei assim e falei, caramba, eu sou pecador, eu preciso de Deus e eu careço da graça de Deus. E depois disso me gerou esse sentimento, como eu disse, também de indignação, falando, cara, eu não posso viver assim. E não que por ter esse sentimento eu fui na força do meu braço e tentei conquistar as coisas, assim, conquistar uma santidade, né, uma falsa santidade pelas forças do meu braço. Não, mas eu não me conformei, assim. Eu falei, cara, eu não quero viver dessa forma, eu quero abrir mão de tudo. Para mim não basta simplesmente viver na beirada do pecado, vivendo no limite da vida cristã, ali na fronteira com o pecado. Eu quero viver afastado do pecado, sabe? Não é sobre o que eu posso fazer. Ah, posso continuar ouvindo música secular, posso ver tatuagem. Não, mas tipo, o que eu posso deixar de fazer por Deus, sabe? E então, pelo menos em mim, assim, foi isso que gerou, sabe? Foi esse misto de sentimentos, assim, acho não, né? Certeza, querendo ou não, fizeram quem eu sou hoje. Que bom, que benção. E aí, pai, Felipe? Opa, agora E, estou te ouvindo, Felipe. opa, achei legal que o Matheus falou que a gente pode ver que a luz, ela produz alguns efeitos, né? A luz, ela mostra aquilo que estava escuro, como o Matheus falou, mostrou o pecado dele, mostrou o meu pecado, mostra os nossos pecados, mostra o quanto nós somos depravados e quanto Deus é santo e quanto a gente precisa desse Deus. A luz Sim. faz outra coisa que é atrair, né? Assim como ela atrai os insetos, ela nos atrai para perto de Jesus, porque nós percebemos o quanto ele é santo, o quanto a gente precisa dele, então a luz ela atrai a gente para Deus. Outra coisa que a luz faz é esquenta. Então a luz nos conforta, a luz nos dá consolo, a luz nos dá vida, né? E a luz ela produz vida, né? Assim como no processo de fotossíntese, né? A luz ela vai produzindo vida na planta. Então, isso também acontece com a gente, é o que precisa acontecer, né? E eu acho que algumas etapas desse processo, elas são naturais e fluídas, e algumas elas demandam um certo nível de escolha e decisão nossa, né? Então, é por isso que eu acho que a gente pode dizer que é um processo que acontece, mas também que precisa acontecer, né? Os dois ao mesmo tempo, assim. E eu acho que é isso que aconteceu comigo, aconteceu com o Matheus aí, de acordo com o testemunho que ele deu, e acontece com cada um de nós, né? Sim, né? Essa exposição gera alguma coisa. Senão não faz sentido, né? Bem, como ele falou, se você entra num quarto, ele tá escuro, você tem aquele primeiro impacto, né? De falar, nossa, agora eu consigo ver as coisas. Né? Então, se eu consigo ver, eu consigo me mover em relação a cada uma delas. Porque imagina a insegurança realmente de ir se movendo num local escuro e não saber. Mas a luz iluminou o local. Agora você pode ver o que precisa ser trabalhado. Agora você pode ver o que precisa ser limpo. Uma coisa é eu entrar num quarto escuro e não descobrir o que precisa de limpeza ali. E só sentir às vezes, sabe quando você esbarra na poeira e fala, nossa, aqui tá meio sujo, né? Mas você não via isso. Então, a partir do momento que realmente a luz brilha no ambiente, você vê aonde precisa ser limpo. E às vezes realmente você precisa se aproximar bastante para poder ver esses detalhes que precisam dessa limpeza. Então, eu vejo muito essa exposição constante gerando vida. Porque realmente, se a gente não é exposto a isso, às vezes tem um monte de coisa morta que a gente não está vendo. Né? Então, o que acontece com frequência, às vezes, não sei se já se machucaram, né? Sim, certamente. E algum machucado, tipo, muito profundo, às vezes, ou até meio aparente. Mas se você só cobre esse machucado e esconde ali, é pior. Você precisa, por vezes, realmente abrir um pouco mais esse machucado, iluminar para ver o que tem ali, o que precisa de limpeza, ver bem para poder tratar. E às vezes o tratamento vai exigir que até ele seja um pouquinho mais machucado para poder gerar cura de verdade.
né? Então, olha a relevância que tem realmente a gente expor as coisas, tirar e realmente dar para o Senhor para que a limpeza aconteça. Tá bom que não vai ser de um dia para o outro assim que a limpeza vai acontecer, né? Vou jogar água sanitária na gente, vai matar todas as bactérias. Não, não funciona assim, realmente é um processo. Isso que você falou, agora eu quero ouvir do Matheus, né? Tá bom, vou ouvir o Matheus, depois eu comento, Matheus, que eu quero aqui, ó, cheio dos comentários. Olha lá, Matheus. Eu acho muito legal também. Se for ver a origem, né, da palavra sincera, né? Sincero. Eu acho muito legal isso, porque é sinecera, né? E se refere aos oleiros que faziam vasos no momento do forno, né? De aquecer esses vasos para que eles se tornassem rígidos. Em alguns momentos, caso houvesse algumas impurezas ali no meio, rachaduras se formavam. E para que esses oleiros, assim, não leais, não justos, eles pudessem continuar, assim, vendendo o vaso deles, eles passavam cera naquele lugar. E como as pessoas descobriram que havia cera naquele lugar? Eles colocavam os vasos contra o sol. E assim, quando colocavam contra o sol, a luz passava pelos lugares em que tinha cera. Eu acho que a nossa vida com Jesus é da mesma forma, sabe? A gente tem que pegar nosso coração todo dia, colocar assim diante de Jesus, para que a gente veja, sabe, onde tem a cera. Porque se houver cera é porque tem alguma impureza. Então, eu acho também que isso pode ensinar bastante a gente. Nossa, ri muito, achei super interessante aqui, né? Aí só os sinceros, que Isso. eram realmente sem essas rachaduras. Acho que eu já ouvi essa história, mas achei interessante e pontual. Deixa a luz atravessar você, se porque o nosso coração certamente está todo quebrado. Sim. E vai aparecer quando realmente a gente deixar essa luz passar por nós, né? E ela vai gerar essa vida, porque vai falar, cara, isso aqui tá machucado, isso aqui precisa ser trabalhado, isso aqui precisa ser limpo, tá? Então, acho que o que você falou realmente é essencial. O que o Sheba falou sobre a palavra fotossíntese, agora eu quero trabalhar aqui, gente, porque, né? Vocês, como a gente está falando sobre luz, né? Caso você que está aí na sua casa não se tocou ainda, a gente está falando sobre luz, sobre Jesus ser a luz e essa luz gerar vida em nós. Uma coisa podemos dizer então que nós, como cristãos, nós meio que passamos por esse processo de fotossíntese para que a gente possa amadurecer, então, a gente passa por isso para, num sentido de amadurecimento. O que vocês pensam sobre isso? E aí, Matheus? Já era, Matheus. Não, mas vamos lá. Eu acho muito legal, assim, porque a fotossíntese faz parte desde o início da vida da planta, né? Ela precisa estar num lugar arejado para que ela cresça. E eu acho que a nossa vida, assim, também da mesma forma, né? Antes da planta dar fruto, ela precisa crescer. Ela precisa ser uma planta que dê frutos, antes de dar os frutos em si. E com certeza, assim, eu acho que Jesus, como sendo a nossa luz, é aquele que nos dá força, nos dá energia, nos nutre para que a gente cresça e para que a gente gere frutos. Mas eu acho muito legal, assim, que antes de gerar frutos, nós precisamos crescer, né? Sim. Então, como a gente está conversando aqui desde o começo, tudo é um processo, né? E acredito Uhum. dessa mesma forma, assim, a nossa vida de gerar frutos e de crescer também é um processo. Mas com certeza, eu acho que é uma analogia muito legal, assim, muito válida a gente falar que é Que uma precisa, né, receber fotossíntese, essa é uma fotossíntese gospel, assim, e... de Mas, receber do Senhor realmente essa energia para poder exatamente, crescer e amadurecer, né? exatamente, exatamente. E a partir do momento em que a gente se esconde embaixo de alguma sombra, ou que a gente deixa de deixar nossas folhas ali levantadas, a gente vai cada vez murchar. E os nossos frutos não vão ser mais visíveis, e além disso, muito pior que não dar frutos é morrer. Então, eu acho muito legal e acho que a gente super pode fazer essa analogia. Boa. E aí, Hazel? Nossa, muito legal mesmo. Tava pensando aqui, né, como a gente pode ir murchando, né, se a gente não ser exposto à luz de Jesus, e como a glória desse processo, ela não é da planta, né, ela é da luz, ela É é do sol, verdade. digamos assim, né? Então, na nossa vida é a mesma coisa, se a gente cresce, se a gente dá frutos, a glória não é
não é da planta que nós somos, assim, mas é daquele que provê a luz, né? Exatamente. Então, com certeza esse é um processo que acontece né, nas plantas, que a gente pode se correlacionar com a nossa vida muito fácil, assim, né? É muito interessante mesmo. E é legal como Deus faz as coisas. A gente pode olhar para as plantas e aprender como Deus provê a sua graça, o seu poder e o seu amor na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Muito massa isso. Sim, eu tava pensando aqui em relação até às fontes de energia que vêm para todos eles, né? Porque hoje, com bem, toda a industrialização e engenharia por trás, existe realmente outras formas das plantas crescerem, outras formas delas realmente terem vida, mas realmente os elementos naturais são essenciais para que elas realmente possam crescer e ter vida no nosso planeta aqui. Só que isso é muito correlacionado a nós. Por quê? Porque com frequência nós aqui, falhos, seres humanos, a gente sempre busca alguma outra fonte de ter vida. A gente sempre escorrega para alguma outra coisa que aparentemente é luz, né? Tipo, né, acho que até tem na história de Nárnia, eu nunca mais esqueci disso, porque é tão marcante esse trecho da história, que eles estão lá no. Imagina aí, caro ouvinte, imagina que você está numa sala a muitos e muitos e muitos metros abaixo da terra, e existem moradores embaixo da terra que nunca viram o sol. Então, eles têm até um outro aspecto de pele. Então, essa é uma história lá realmente do livro de Nárnia, que é a cadeira de prata. E lá embaixo existe uma discussão com a pessoa que domina aquele mundo, o mundo subterrâneo. Ela fala, gente, aqui tem a lâmpada, é a lâmpada, e ele tenta trazer à tona, não, mas existe um sol lá fora. Eu falo, então você está me falando que o sol é como se fosse a minha lâmpada, então está tudo sendo reduzido. E nesse momento, nesse pequeno trechinho, eu vejo o quanto a gente faz isso com muita coisa em relação a Deus. Quanto a gente substitui, não tem como substituir o sol por uma lâmpada. É impossível que isso aconteça. Não tem como isso acontecer, não é viável que uma lâmpada consiga produzir aquilo que o sol produz. Mas só um pedacinho. O livro traz outra analogia em relação a isso, mostrando realmente a crença em Jesus Cristo, o credo em Cristo. Eu olhar e falar, eu creio realmente em Cristo como Senhor que ressuscitou. Mas você olhar para isso como pessoas que estão substituindo a sua fonte, a fonte real de energia, tenho certeza que isso tem gerado problemas na nossa geração. Tenho certeza que o fato de você buscar outra coisa para dar sustento à sua vida, uma falsa vida, tem gerado vidas falsas, tem gerado pessoas com sensação de vida. Então, queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Como fazer com que as pessoas permaneçam na fonte em Jesus e não busquem fontes aleatórias. E também vocês, para que vocês também possam compartilhar conosco quais foram as fontes que vocês já buscaram e perceberam que era errado, que aquilo não vinha do Senhor, né? E aí, Mateus, fala para nós. Eu acho que, falando primeiro, assim, sobre as outras fontes, né, que eu já busquei, eu acho que uma das mais perigosas, assim, e uma das mais que me preocupam, assim, no dia de hoje, é o ativismo, sabe? É a gente suprir nosso relacionamento com Deus, a nossa posição diante de Deus, por aquilo que nós fazemos. Então, a gente serve na igreja, a gente lidera a célula, a gente tem grupo na faculdade, a gente tá lá, faz parte do ministério e tudo. Só que a gente não a gente faz. E isso é muito perigoso, sabe? Porque, como eu disse, né, anteriormente, antes da planta gerar frutos, ela precisa ser uma planta que gera frutos. E até ela chegar a esse ponto, ela precisa crescer. E quando ela cresce, ela sabe que ela só tá ali porque ela sabe quem ela é, porque ela é uma planta, entendeu? Da mesma forma, assim, eu vejo que isso, assim, já me atrapalhou muito. Buscar suprir o meu relacionamento com Deus com as coisas que eu faço para o próprio Deus. E não que servir errado, fazer parte de ministério errado, tá lá. Não, muito pelo contrário, a gente deve fazer isso. Mas deve ser uma consequência do nosso secreto, nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus mesmo no nosso coração. Sim, uma inversão, né? Exatamente. E eu acho que para a gente se manter tendo Jesus como o nosso sol, né, aquele que ilumina a nossa vida,
eu acho que tem algumas coisas básicas, assim. A primeira delas é se lembrar, né? Eu sempre falo que o nosso problema é se esquecer. A gente se esquece do que Deus fez por nós, a gente se esquece de quem Deus é, a gente se esquece do que Deus vai fazer, do que Ele nos prometeu. E quando a gente se esquece que a gente vacila. E quando a gente se esquece que a gente procura outras fontes, né? Sim. Imagina, uma planta, ela tá ali recebendo o sol. Se ela sabe que ela tá recebendo o sol, ela tem ali, uma planta não tem a noção, né? Mas ela tá Não recebendo o sabemos sol. até hoje. Eu imagino que não tenha, né? A noção dela deve ser 0, Mas ela não precisa de outra fonte, ela sabe que ela tem ali aquela fonte. E da mesma forma, se a gente manter nossa mente que Jesus é a nossa fonte, a gente não vai precisar procurar outra fonte. Não tem sentido procurar outra fonte, sendo que você tem ali aquilo que é mais poderoso no universo, assim, sabe? E conhecendo de fato Jesus, né? Eu acho que encaixa muito aquilo que eu falei, né? Sobre nós sermos. Então, eu conheço a Deus, Ele se revela a mim, eu conhecer aquilo que Deus quer, eu quero conhecer o coração de Jesus. Então, a passagem, se eu não me engano, está em João, eu acredito que é em João, em que Jesus ele fala que antes eu chamava de servos, mas agora eu vos chamo de amigos. Amigos que conhecem o desejo do coração do meu Pai. E o servo é aquele que faz, o amigo é aquele que conhece o coração. E eu acho que isso é fundamental, assim, para que a gente não perca o foco, a gente não procure outras luzes e nem outras fontes, assim, de vida. Sensacional, bem pontual. E aí, Felipe? Cara, eu achei muito bom tudo que o Matheus falou. Acho que eu adiciono, assim, que eu queria comentar é que às vezes tem fontes de luz que elas parecem ser muito potentes, assim. Tem fontes que são como holofotes muito potentes e parece que elas dão a luz suficiente para a gente fazer as coisas, para a gente, né, viver a nossa vida. Mas se você fica encarando essa luz por muito tempo, cara, seus olhos já eram, assim. Exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente conhecer a verdadeira fonte das nossas vidas, a verdadeira fonte da luz, que é o Senhor Jesus, a gente vai ver que essa fonte ela não nos, ela só nos beneficia, né? Ela só traz benefícios para nossa vida. Ela não gera, como posso explicar, desvantagens, né? Ela não vai gerar coisas que vão nos fazer mal a longo prazo, nem a curto prazo. Mas muitas vezes a gente quer aquela fonte que é mais rápida, né? Aquela fonte que é Sim. mais... Só que o problema é que essas fontes acabam em algum momento ou nos deixando mal ou falhando com a gente, né? Então, até o John Piper fala algo muito interessante, que ele fala que o pecado ele faz promessas para nós, né? Só que são Sim. promessas que ele não cumpre, porque é um prazer momentâneo, é algo no presente, mas que logo se desfaz e logo nos faz mal. Então, a gente precisa acreditar nas promessas de Deus. E aí se encaixa muito com o que o Matheus falou sobre não esquecer das promessas, né? Não esquecer do que Sim. Deus falou, não se esquecer do que Deus prometeu e escolher acreditar no que Ele falou e não no que as outras fontes de luz estão falando à nossa volta. E acho que para que isso seja possível, sendo bem prático agora, o estar com os irmãos, comunhão, é estar ouvindo sempre a palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, é estar sempre em oração, né? E acho que esses três pontos, comunhão, Bíblia, né? Palavra de Deus e oração, claro, a gente pode adicionar algumas outras disciplinas espirituais aí, disciplinas espirituais no geral, né? Entendi. Sim, isso é mas muito importante. isso vai fazer com que a gente se mantenha na luz, né? Caminhando na luz. Exatamente. Eu É o acho de que é isso. prática que todo pastor fala e sempre repete. Galera, bora ler a Bíblia, orar, essas coisas assim, não mudou, não. Não mudou, não. O velho e bom, né? O velho bom, leitura bíblica e o tempo com Deus. Se você não tá fazendo, bora fazer, irmão. Exatamente. Agora, uma coisa que vem à minha mente em relação a isso é justamente conforme a gente vai se aproximando da luz e a luz vai iluminando a nossa vida, a gente já tá cantando lá, minha pequena luz, vou deixar brilhar, e assim vai. E daqui a pouco a gente tá tão envolvido, né? Ela vai dizer que essa musiquinha você não conhece. Você, querido ouvinte, que conhece essa música, se manifesta em algum lugar aí falando minha pequena luz. Mas essa música fala sobre a minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
E como assim? Ela é minha luz, não é a luz de Cristo? A gente não estava falando de algo que está fora de nós e que nos ilumina e que realmente trabalha em nossa vida e assim a nossa vida manifesta algo. Mas será que às vezes a gente não acha que a gente é a estrelinha e a gente é a luz? A gente é que está brilhando e às vezes é a gente que está brilhando, fazendo outras pessoas brilhar. Eu digo isso porque eu convivo muito com comunicação, então eu entendo o quanto as pessoas realmente se sentem as estrelinhas da vez. E isso é muito perigoso, né? Então, entendendo isso, eu gostaria também de ouvir de vocês, né? Se realmente a gente não pode, tem que tomar esse cuidado com o ego, tem que trabalhar com isso, entender que tudo, né, o que nós estamos fazendo e vivenciando realmente é da parte do Senhor, mas como vocês lidam com isso? Agora eu quero ouvir Mateus. Fale, Mateus. É muito delicado, né? Porque a gente só Bastante. tá onde tá no mundo todo lascado aí que tá, porque um dia um anjo achou que era quem ele não era. Então, é muito perigoso, assim, a gente pensar que a gente... Pontual essa fala. O anjo achou o anjo achou tudo errado. O anjo, inclusive, né, de luz, assim. Então, exatamente. Ele era um anjo, assim, e ele achou que ele era quem ele não era. E Lúcifer, sabe, gente? Vocês podem pesquisar. Eu não aguentei, eu tinha que fazer uma referência. o Janho, né? Hoje conhecido também. Mas eu acho que, pelo menos assim, é a coisa que eu mais tento cuidar na minha vida, assim. É não deixar que em nenhum momento eu pense que eu sou alguém. Ou que eu... Não que eu não sou ninguém, mas se eu não tivesse Jesus, eu não seria ninguém. Então, manter na minha mente, sabe? Da onde Deus me tirou, do que ele fez em mim e do que eu vou virar se eu ficar sem ele, sabe? Eu não vou para lugar nenhum. E eu imagino assim que esse é o primórdio do pecado, né? Você pensar que pode, você pensar que você pensar que vale a pena fazer algo e esse orgulho falar tão alto a ponto de você falar, não, eu carrego a minha própria luz. E na verdade eu acho que seria legal se essa música, né, Minha Pequena Luz, vou deixar refletir, né? Faria até mais sentido. Que a gente é muito mais um espelho de uma luz, né? A gente carrega algo. A gente não gera algo, nós não produzimos luz. Nós morremos para nós mesmos e a partir do momento que nós morremos para nós mesmos, Jesus vive em nós e ele gera essa luz. Em nenhum momento eu vou refletir uma luz que eu tenho porque eu carrego, eu não tenho nada. Então, pelo menos é assim como eu enxergo, sabe? Mas realmente, assim, o orgulho é uma coisa que fala muito alto, né? E é muito sutil. O orgulho é Bem uma... sutil. De repente você já está ali brilhando e falando, olha todo o meu Exatamente. holofote. Aí você fala, ué, mas Jesus te deu talento, Jesus te deu o dom. Como assim você? Exatamente. A gente não cai de uma hora para outra, a gente vai caindo, né? A gente aceita ali um elogio, não que a gente não possa aceitar elogios assim, mas a gente traz para nós alguma glória, alguma coisinha ali que no começo pareça pequeno, mas quando a gente se vê, a gente se perdeu no nosso próprio ego. Então, a gente tem que entender que a gente não produz luz nenhuma, nós refletimos a luz de Cristo, nós carregamos a Cristo e nós passamos para as outras pessoas aquilo que nós carregamos, não aquilo que nós geramos. A gente não gera luz, a gente é um candelabro ali, sabe? A gente É gera uma vela, pecado. né? Está sempre gerando. Exatamente. Toda hora que a gente dá a luz ao pecado. A gente dá a luz ao pecado dia sim, dia também. Mas realmente faz muita diferença ter essa noção de que, né, é o Senhor que é a luz, Ele é a luz que realmente tem brilhado por meio de nossas vidas, mas porque realmente, né, Ele é a luz. Nós somos seus filhos, nós estamos aqui nesta caminhada, mas eu quero ver você, Shepa. E aí, fala. E aí, Shepa? Eu acho que algo que acontece também é que Deus faz algo a respeito disso, né? Não só a gente, assim, precisa fazer, mas eu acredito que Deus também faz, porque quando a gente está dependendo de Deus e caminhando junto com Ele, permanecendo nessa luz, Ele não vai permitir que esse orgulho ele cresça no nosso coração de uma forma assim tão rápida que a gente não possa perceber, sabe? Claro, vai caber a nós dar uma resposta a isso que Deus vai nos mostrar, né? Mas
Eu acredito que Deus, ele faz a gente passar por processos, muitas vezes, justamente por isso. Justamente para que o orgulho não cresça no nosso coração, né? Então, às vezes, tem processos na nossa vida que não são para a gente dar muitos e muitos frutos, assim, na frente de muitas pessoas. Porque talvez aquilo nos levaria ao orgulho, nos levaria à queda, né? Então, Deus nos coloca naquele processo. Não, peraí, vamos dar uma segurada e vamos crescer. Vamos crescer, daí você dá fruto mais. Daí eu deixo você aparecer um pouco mais diante dos homens para que a glória seja minha e não sua, né? Então, acho que Deus ele está acima da nossa própria... Deus é soberano, né? Ele está acima da nossa capacidade de perceber esse orgulho, assim, também. E glória a Deus por isso, porque a gente pode depender dele nesse aspecto também, né? Uhum. Isso é muito relevante entender, colocar os pés no chão em relação à soberania do Senhor também, né? Muito bom. Mas depois de tudo isso, né, de a gente conversar bastante sobre isso, eu gostaria também de ouvir de vocês, né, de maneiras práticas, como nós podemos tanto sermos luz onde estamos, como também ter esse controle e cuidado, achar que a luz não é nossa, no ambiente universitário. No lugar onde nós estamos ali na sala de aula, porque eu vou ser muito sincera com vocês, em vários momentos, com até cristãos em minha sala de aula, eu via que eles queriam acender um candelabro lá e fazer todo mundo enxergar ou ficar cego, sabe? Falar, não era para tanto, irmão, respeita os coleguinhas, eles não querem discutir sobre isso agora. E tem momentos que são um pouquinho diferentes que a gente apaga totalmente e não faz nada. Então, eu queria saber de que modo nós, como universitários, podemos realmente manifestar essa luz do Senhor com cuidado, né? Como nós podemos? Como vocês fazem? Olha, eu acredito, Jess, que a gente precisa estar sempre com essa luz acesa, né? Então, eu acho que o mundo tá tão doido, cara, que às vezes simples atitudes e simples posicionamentos nossos já vão ser uma baita de uma luz, assim, sabe? Então, eu acredito que começa por aí, começa pelo nosso caráter, começa pelas nossas atitudes, né? Na universidade, a gente vai ter muitas oportunidades, porque lá tá cheio de gente. Onde tem pessoas, existe oportunidades de você amar alguém, existe oportunidades de você ser luz, de você ser sal, né? Então, a universidade, na verdade, é um campo muito vasto, assim, né? E muito frutífero, de certa forma, porque existem muitas pessoas lá, e muitas pessoas que estão com sede e fome de algo que talvez elas nem saibam. Então, Exatamente. a gente precisa ser essas pessoas que, em primeiro lugar, têm uma atitude e um posicionamento coerente com a palavra de Deus, né? De misericórdia, de paz, de justiça, de honestidade e várias outras coisas. Mas, em segundo lugar, que aí eu acho que também é um ponto bem difícil, eu tenho dificuldade com isso, assim, de como dar esse testemunho público, sabe? E eu acredito que a gente precisa orar ao Senhor para que Ele nos dê essas oportunidades, em primeiro lugar, oportunidades da gente falar sobre o nome dEle, da gente testemunhar algo sobre Ele, da gente entrar, talvez, em alguma discussão que vai ser edificante, né? Que não vai destruir ou detonar ou cegar a pessoa com a luz. Exatamente, porque isso só resultaria no efeito contrário do que a gente deseja, né? Exatamente. Mas eu acho que tem esses dois pontos, sabe? Então, em primeiro lugar, eu queria focar nas atitudes e no caráter, assim, que a gente deve ter constantemente. E daí eu deixo para o Matheus falar mais sobre o segundo ponto. E aí, Matheus? Eu acho que tem algumas coisas práticas, assim, que a gente pode fazer, sim. Como, por exemplo, eu acho que criar vínculos, sabe? Tanto é que eu acredito que vocês já tiveram experiências com isso, mas se não a gente mesmo, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço que hoje estão firmes com Jesus, estão com Jesus porque tiveram um acompanhamento, ou no início da sua caminhada, no início de conhecer a Jesus, tiveram ali alguma pessoa que caminhou com ela, sabe? Que mostrou Jesus ao longo de um relacionamento, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Desenvolver vínculos com as pessoas. Porque o vínculo, ele gera uma abertura. Lógico, Deus também, ele pode fazer, e a gente tem que estar disposto a aqueles evangelismos mais explosivos, assim, sabe? Em que
em um momento, Os impactos, né? exatamente, uma brecha que Deus abre ali, que uma oportunidade que a gente não pode perder, a gente revela Jesus naquele momento. Mas eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu gosto muito, sabe, desse... Tem um nome que é o Evangelismo Três Histórias. A minha história, a sua história e a história de Jesus. Então, você Poxa, compartilha... anota aí, querido evangelista, a minha história, a história de Jesus. Exatamente, tipo, você desenvolve um vínculo com a pessoa, você mostra quem você é, você conhece quem ela é, apresentando a história de Jesus ao longo do seu relacionamento. Para mim, assim, eu acho muito legal, assim, me encanta bastante. E outra coisa que eu acho que é o principal, assim, de longe, disparado, é a sensibilidade à voz do Espírito. Porque eu também acredito que o Espírito Santo, em alguns momentos, fala, calma, segure. Em alguns outros momentos, ele fala, vai, tipo, fala. Então, eu acho que essa sensibilidade, assim, de entender o que Deus quer, que o Espírito Santo está direcionando a fazer naquele momento, que na verdade é o essencial, sabe? Se você tiver Sim. isso, cara, Deus faz, sabe? Deus faz. Deus faz independente do que você tiver, na verdade, né? É que ele é Mas, Deus, né? exatamente. Mas se a gente tiver sensível, o processo é muito mais fácil. Nossa, isso é muito interessante. Eu lembro de vários momentos, assim, na universidade. Um deles, né, não vou citar nomes aqui, mas é muito importante que um deles realmente foi um momento disso, de compartilhar, sabe? Você já está há tanto tempo conversando com uma pessoa e dando isso que o próprio Felipe falou, de você falar, cara, eu tô aqui para você, eu sou ser honesto com as coisas, porque o que acontece bastante também é os crentes darem um terrível testemunho, né? Eles realmente não serem honestos, viver com uma boca bem suja, ser uma pessoa que, na verdade, ele não transparece Cristo em nenhum momento, né? Não é amável. Nossa, mas eu tenho que ser tudo isso para ser cristão? É que isso são frutos do Espírito. Isso é um fruto do Espírito. Quando você tem contato com ele, isso vai sendo gerado na sua vida. Então, isso vai começar a ficar mais evidente conforme você está caminhando com o Senhor, né? Esse processo de crescimento que a gente estava falando, né? Que realmente você vai crescendo e isso vai se tornando evidente na sua vida. E às vezes, e realmente, como o Matheus falou, não é porque você é alguma coisa, é só graça mesmo. Você está com o Senhor e aquilo está sendo gerado na sua vida, porque o Senhor é quem faz gerar isso na sua vida. Você só está com contato com Deus. E muitos momentos, realmente, na sala, em bate-papo, as pessoas perguntavam: Nossa, por que que você faz isso? Por que que você faz aquilo outro? Por que tal e tal reação? E daí vem o que você realmente comentou, que é falar sobre Cristo. Cara, isso é um resultado do relacionamento com Jesus, porque, sendo bem sincera, eu não gosto de fazer isso. Mas o Espírito Santo me constrange, ele me ensina que é importante amar essa pessoa desse jeito, ou que é preciso fazer isso ou aquilo. Então, isso muda completamente o nosso contato com as pessoas na sala de aula, nos trabalhos acadêmicos, no contato com os professores. Então, a gente acaba se tornando bem diferente, porque o Espírito Santo vai constrangendo isso. Eu acho que isso faz muita diferença até em ser luz em outros momentos, que, por exemplo, a gente não quer ser luz, mas o Espírito Santo constrange, fala, vai lá, fala com aquela pessoa, vai lá fazer isso. Então acontece com frequência quando realmente o Espírito Santo nos constrange. E a gente não precisa achar que é porque a gente é todo o único daquela sala. Não, é porque realmente o Senhor, ele fala ao coração dos seus filhos, por meio da vida de outros filhos que estão ali. Tá? Então, uma coisa muito legal aqui, que agora eu quero ver com vocês, nós sabemos que Deus, ele se revela a nós de diferentes formas, porém, muitas vezes nós não temos esses olhos para ver essas formas que a luz se manifesta. No dia a dia de vocês, como que vocês fazem para ver isso, né? Como que vocês veem a manifestação do Senhor realmente no dia a dia dessa luz? E aí, Felipe? Olha, eu acho que uma das coisas que me faz perceber muito Deus no meu dia a dia é uma noção de graça, assim, é uma noção de como a graça de Deus ela está presente em todos os momentos. Então, se eu acordo escutando um pássaro cantar, eu sei que aquilo é presente de Deus, sabe? Então, se o dia está ensolarado ou se o dia está chuvoso, a gente é capaz de agradecer a Deus se a gente tiver um posicionamento correto e um entendimento da graça dele, assim. Então, acho que esse entendimento da graça de Deus, de que todas as boas dádivas vêm descendo do Pai das Luzes,
Aí, ó, pai das luzes ainda. É, Bem pontual, luzes. bem... Deu certo. E, então, tipo, todas essas boas dádivas vêm dele, então a gente precisa ser grato, a gente precisa ter essa noção de graça. E eu acho que outra coisa que talvez seja um pouco mais difícil, não sei, pelo menos para mim, é a sensibilidade ao Espírito Santo, que é como o Mateus também comentou, né? Que é essa sensibilidade ao Espírito permite com que Deus ele se manifeste através de nós, né? E Deus quer fazer isso todos os dias. Às vezes são atitudes muito simples e às vezes são palavras mais intencionais sobre o Evangelho para alguém. Porém, Deus deseja manifestar a sua glória, manifestar quem Ele é através de nós, né? Deus deseja entregar uma mensagem ao mundo através das nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade ao Espírito também, e eu acredito que a gente consegue isso através das disciplinas espirituais, né? Que a gente estava comentando antes. Uhum, exatamente. É o próprio fato da gente poder estar brilhando, né? Como estarmos brilhando para outra pessoa ver essa luz que é do Senhor, também é algo que você pode ser grato por. Nossa, o Senhor, né? Apesar de eu tô toda destruída, acabada, o Senhor está brilhando a luz dele por meio da minha vida. É uma coisa muito pequena que às vezes, né? A gente não percebe na correria do dia a dia. Nossa, o Senhor parou para me usar nessa situação, nada a ver. Tenho certeza. Sim, que privilégio por uma coisa assim, eu imerecedor. Olha, imagine dias que a gente está muito mal e o Senhor, mesmo assim, Sim, Ele realmente usa as nossas vidas, às vezes, numa coisa que a gente fica absurdamente constrangido. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, que a gente fala, sim. Nossa Deus, o Senhor é tão bom, não precisava ter feito isso, mas o Senhor realmente usou a minha vida e iluminou a vida e o coração de alguém ali do É aí que ladinho. você sabe que não é você, né? Mas é Ele. Sim, acho que é exatamente por esses momentos. É. E aí, Matheus? Eu concordo muito com o Fê, que ele falou. Eu só queria destacar, né, que eu acho que a gratidão é fundamental para isso, assim. Eu não sei vocês, mas em momentos em que eu vejo que eu estou mais grato, eu consigo ser muito mais sensível, né, às coisas de Deus. E ver Deus através das coisas, através das situações. Eu acho que a gratidão ela é uma chave para isso, assim. E outra coisa também que entra de acordo com aquilo que o Fê falou, essa sensibilidade. Mas eu acho que, além dessa sensibilidade, é que para a gente ver as coisas de Deus, a gente tem que enxergar o mundo pelos olhos de Deus. E é pedir para Jesus, Jesus, dai-me os teus olhos, sabe? Faça-me enxergar o mundo com os teus olhos. E isso a gente só consegue através do relacionamento com ele. A gente não consegue de uma hora para outra, ou porque, tava andando aqui do nada, pum, os olhos de Jesus caíram sobre mim, assim. Não é assim, é algo também que é desenvolvido, né? Eu acho que essas duas coisas, assim, pelo menos para mim, são muito importantes. Mas eu destaco, assim, a gratidão, sabe? Lógico que você enxergar o mundo com os olhos de Jesus é super importante, é fundamental. Mas eu também vejo que a gratidão também é importante, né? Até porque se você enxergar o mundo pelos olhos de Jesus, você vai ter um coração grato. E é uma consequência, né? Ele vai iluminar tudo que você for enxergar. Olha, Exatamente. você está enxergando isso do jeito errado, irmão. Não para de enxergar desse jeito. Até mesmo para você mesmo, né? Você realmente iluminar essa caminhada para poder enxergar direito pelo aquilo que você está passando, né? Isso é fundamental na nossa caminhada cristã. Agora, gente, a gente já está meio que caminhando em direção ao final aqui do nosso episódio, mas eu ainda gostaria aqui de conversar com vocês e ouvir de vocês dois, né, que estão aqui participando conosco. Realmente, uma última mensagem, uma última palavra para todos que estão nos ouvindo e o que vocês gostariam de acrescentar e dar né, de palavra para o pessoal. Vou começar aí então, Matheus. Cara, eu acho que esse tema é um tema muito bacana, assim, muito profundo, na verdade, que a gente pode refletir, e eu encorajaria cada um de vocês que estão ouvindo esse episódio a realmente tirar um tempo para meditar sobre isso, em como Jesus ele tem sido ou não tem sido a luz da sua vida, a fonte de luz para sua vida, e talvez você esteja ouvindo esse episódio e você percebeu que, né, cara, Jesus não está sendo a minha fonte principal, o centro, né, da minha vida, o centro que está me iluminando, que está me dando vida, onde eu estou depositando as minhas forças. E talvez você esteja naquele lamaçal, né, que a gente comentou aqui, talvez
nosso ouvinte aí esteja vivendo uma vida que não convém, não condiz com a luz do Senhor Jesus. E, cara, acho que mesmo, né? na escuridão do pecado, cara, porque realmente o pecado, cedo ou tarde, ele produz morte. Certamente Sim. Ele produz morte. Morte para nossa vida financeira, para nossa vida emocional, para nossa vida espiritual, sexual, enfim, para várias áreas da nossa vida. Mas uma coisa a gente precisa entender, que essa luz, como já foi falado aqui nesse episódio, essa luz não vem de nós, ela vem do Senhor. Então, talvez alguém esteja ouvindo esse episódio e não se sente capaz de mudar ou fazer algo a respeito, mas essa é a boa nova do Evangelho. Não somos nós, mas é pelo Espírito de Deus, e é Ele que é a luz. Jesus é a luz do mundo e Ele vem nos iluminar. Basta que a gente se renda, basta que a gente saia do esconderijo, né? Saia da caverna, da escuridão, e deixe que a luz dele bata em nós. E talvez seja difícil no começo, porque ela vai mostrar coisas, mas depois ela vai te atrair, cara. E depois que ela te atrair, você não sai mais, sabe? Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem encorajando quem estiver ouvindo a gente aí, para que possa se expor a essa luz, porque não tem coisa melhor do que você sentir o calor e o conforto e o consolo dessa luz guiando o seu caminho, a sua vida, sabe? E acho que é isso. Muito bom, profundo. E aí, Matheus? Depois desse apelo aí do filme, eu vou falar mais nada. Né? Ele já saiu pregando, Felipe. Você já está pregando para nós, Felipe. Não, melhor que só complementar o que ele disse. Além das pessoas ainda que não têm esse contato com a luz, né? Eu queria falar agora também para aqueles que em algum momento tiveram, mas talvez hoje, assim, tem algumas nuvens na frente da luz, né? Na frente do sol. O tempo esteja um pouco nublado ou tenha escurecido um pouco. Nunca é tarde, sabe, para parar e pensar. Nem que você precise parar por um momento, abrir mão de tudo aquilo que você tem feito para que você realmente enxergue e tenha acesso novamente à luz. Não sei se é algum pecado, se é o próprio ativismo, como foi comentado aqui, ou se foi o seu orgulho que ofuscou essa luz. Mas não tenha medo, assim, sabe? Não tenha medo e não seja receoso em deixar tudo para voltar atrás e falar: Deus, eu preciso da sua luz, sabe? Eu tenho feito tantas coisas, ou eu tenho buscado em tantos lugares, mas o Senhor quer a luz. Mas eu acho que é isso, assim. E incentivar também, né, todo mundo, inclusive eu também, a cada vez estar mais disposto nessa luz, sabe? Tirar toda a cortina, como eu falei, todas as nuvens, sabe? E igual nesse verão, né? Se queimar pra caramba, porque tá um calor absurdo aí. Estamos aqui morrendo de calor. Com Jesus você não precisa de protetor, não. Não precisa. Não. Se joga na luz ali. Nessa luz que é Jesus. Então, meninos, muito obrigado por esse bate-papo. Ouvir vocês sobre essa temática é muito importante, porque eu vejo o quanto realmente nós estarmos próximos de Cristo e nos aproximarmos cada vez mais dele, isso facilita realmente que esse reflexo da luz aconteça, né? Porque ele vem e realmente usa as nossas vidas para tocar a vida de outras pessoas. E eu vejo realmente o quanto vocês deixam essa luz brilhar, né? Let it be shine, let it shine, let it shine. Então, vocês realmente deixam a luz de Cristo brilhar por meio da vida de vocês. Isso é essencial na nossa caminhada cristã, na universidade, por onde vocês caminham. Então, isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente passa por períodos de escuridão ou períodos que a gente passou por alguma coisa que cobriu a luz, mas seja você que está nos ouvindo hoje, que você tem vivenciado isso, como os meninos falaram, se aproxime da luz. Se aproxime de Cristo, se aproxime dele, e essa luz realmente vai iluminar você e, principalmente, depois de iluminar você, isso vai refletir para outras pessoas, sabe? Ninguém foge dessa luz depois que vê o quão maravilhosa ela realmente é. Então, obrigado a todos que nos ouviram, nos acompanharam até aqui. Não esqueça de nos acompanhar no próximo episódio. Então, meninos, muito obrigado mais uma vez por terem participado aqui conosco. Espero que vocês possam vir várias vezes, mesmo depois de todos casados, amém? Amém, vocês podem falar, amém, vou voltar amém, aqui. Amém, com certeza. Só chamar.
Não, mas que bom. Fico muito feliz com a participação de vocês e pessoal que está nos acompanhando na rádio, no Facebook, no Instagram, fico muito feliz com a sua participação até aqui e até a próxima. A gente se vê no próximo episódio falando sobre mais alguns assuntos do Conexão Universitária. Que Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.